noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Vamos iniciar o culto desta noite fazendo uma leitura bíblica que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 5, dos versos 6 ao 11. Leiamos juntos. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua rica palavra. Irmãos, neste momento que nós estamos passando, em certos momentos, a gente fica um pouquinho fraco, né? A gente desfalece um pouquinho. Mas a palavra do Senhor nos orienta, que o Senhor está conosco e que é para nós permanecermos firmes, porque tudo isso vai passar. Então, com essa palavra no coração, estejamos firmes, para que daqui a pouquinho nós possamos estar todos juntos novamente. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, que o Senhor esteja abençoando a tua igreja nesta hora, que se reúne para louvar e engrandecer o teu santo e excelso nome. Pai, afasta de nós todo o esfriamento, afasta de nós, Pai, o esmorecer e nos fortaleça sempre em Ti, nos livrando de todos os perigos. Pai, vem estar falando aos nossos corações esta noite, nos conceda a Tua bênção e nos livre de todo o mal, Pai. Obrigada por estar sempre conosco, por falar aos nossos corações e por nos fortalecer para que nós possamos ter forças para enfrentar as adversidades do mundo. Ó Deus, perdoa as nossas faltas e nos conceda a Tua bênção nesta noite, nesta semana que estamos iniciando hoje. É em nome do Teu Filho Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Um bom culto a todos.
nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Vamos agora, irmãos, ao nosso momento de intercessão. E eu gostaria de estar lendo um texto bíblico que vai falar muito sobre a oração, que está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que nos diz assim:
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que nós queremos, que nós precisamos colocar nas mãos do Senhor, precisamos pedir ao nosso Deus que Ele vai nos ouvir. E neste primeiro momento de oração, irmãos, nós vamos estar fazendo uma oração de gratidão, que apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas que a humanidade tem enfrentado, não somos só nós temos muito para agradecer a Deus. Então essa primeira oração nós vamos estar orando, fazendo uma oração de gratidão, e uma segunda oração nós vamos estar orando pelos nossos missionários e pelos nossos pastores. Oremos. Senhor Deus, Deus Pai que está nos céus, nós te louvamos, ó Senhor, nesta noite, porque nós podemos nos reunir para te adorar, para te louvar, para te engrandecer, ainda que cada um nas suas casas, ó Pai, mas mesmo assim unidos pelo Espírito, Senhor Deus, de comunhão, de alegria, que só o Senhor nos oferece, nós podemos estar aqui juntos nesta noite, fazendo essa oração de gratidão a Ti, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua proteção para com as nossas vidas, Senhor Deus. Continua conosco, Pai, nos dê forças, nos dê ânimo, para que nós não venhamos ficar tristes diante de tantos problemas que nós temos visto no nosso mundo, Pai. Ó Deus, mas que o Senhor esteja conosco, porque o Senhor estando conosco, nós temos tudo para estar agradecendo a Ti. Nós temos motivos de sobras, Pai, para Te louvar, para Te adorar, para Te engrandecer. Por isso eu te peço, Senhor Deus, continua sempre conosco, continua com a Tua igreja e nos sustenta, Senhor, para que nós possamos estar sempre prontos a fazer a Tua vontade, ainda que não possamos estar na Tua casa, mas que nós possamos estar onde quer que estejamos, fazendo a nossa parte de anunciar o Teu Evangelho Santo, as boas novas do Evangelho, Senhor. Obrigada por tudo, ó Pai, e perdoa as nossas faltas. E é em nome de Jesus que eu oro a Ti e agradeço. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos estar orando agora pelos nossos pastores e os nossos missionários. Oremos. Senhor Deus e Pai que está nos céus, nós te damos graças, ó Pai, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Colocamos diante de Ti, ó Pai querido, todos os pastores, ó Pai, da nossa região, Senhor. Ó Pai querido, que o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas sobre eles, ó Pai, dando a eles, ó Pai, a Tua proteção, Senhor. E também, Senhor Deus, dando a eles, ó Pai, também, ó Pai, tranquilidade, ó Pai, ao falar de Ti para aqueles que ainda não Te conhecem. Ó Senhor, fique com os pastores e suas famílias, ó Pai. E também, ó Deus, colocamos nas Tuas mãos os missionários, ó Deus, que estão nos campos, ó Pai, que são tantos, ó Deus, que necessitam da Tua proteção, Senhor. Ó Pai misericordioso, continue com eles, dando a eles, ó Pai, tudo que eles precisam e necessitam, Senhor. Cuida dos missionários, ó Pai, que eu entrego cada um deles nas Tuas mãos, Senhor. Pai querido, que o Senhor continue conosco, Senhor, nos abençoando, nos guardando, que é no nome amado de Cristo que eu oro a Ti. Amém, Senhor Jesus. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olha, a tia tá com saudade de vocês. E nós estamos aqui hoje para a gente poder contar a história bem legal sobre caramujos. Nosso Momento Kids de hoje vai falar sobre o caramujinho e o mar. Vocês conhecem o caramujo? É chamado também de caracol. Tem os caramujos da terra, tem os caramujos do mar. E hoje nós vamos contar a história do caramujinho e o mar. O caramujinho e o mar. Zezé era um caramujinho
bem diferente dos outros. Porque o Zezé, sabe o que acontece, crianças? Ele tinha medo do mar. Zezé não conseguia entrar no mar. Ele tinha nascido junto com seus irmãozinhos. Os irmãozinhos iam para o mar e quando Zezé ia se aproximando do mar, ele ficava com muito medo e voltava. E ele ficava triste, porque ele via os irmãozinhos, os amiguinhos dele, tudo lá brincando, e ele não tinha coragem de entrar no mar. Ele achava o mar tão grande, ele falava assim, eu não vou conseguir. E alguns caramujões falavam assim para Zezé, olha só, nunca vi caramujo que não entra no mar. E Zezé ficava mais triste ainda, porque ele tinha medo e ele não sabia como lidar com esse medo dele. Um dia, Zezé estava bem tristezinho lá e apareceu uma linda borboleta. E aquele dia estava tão lindo que a borboleta falou assim, vou chamar o Zezé para conversar. E ela falou, oi Zezé, o dia está lindo, não está? Olha só o céu azul, esse mar está tão bonito, tão calmo. Por que você está aí tão parado aí e não está lá brincando? Aí o Zezé fez aquela carinha de triste e falou assim, eu não consigo. Não consegue entrar no mar. Eu tenho medo, o mar é tão grande, eu sou tão pequenininho. Eu consigo vir só até aqui. Mas quando a água começa a chegar perto de mim, eu já volto para trás, porque eu não consigo. Aí, a borboletinha falou para ele assim, olha Zezé, eu também fui muito pequenininha. E quando eu era bem pequenininha, eu ainda não tinha voado, eu tive muito medo de voar. Eu ficava lá em cima da árvore, olhando aquele céu tão grande, e eu pensava, se eu voar, eu vou cair, eu vou me machucar toda. Ai, eu ficava com muito medo, sabe, Zezé? Mas, um dia, eu criei coragem e eu pensei assim, o Papai do Céu me fez para voar, então eu preciso voar. Então, eu criei coragem e mesmo eu sendo bem pequenininha, eu consegui voar. As minhas asinhas eram pequenas, mas elas eram bem fortes. E eu venci o meu medo e consegui voar. Sabe, Zezé, o problema não é ter medo. O problema é quando o medo manda na gente. Ele toma conta da gente e não deixa a gente fazer as coisas que a gente precisa fazer. Então, Zezé, depois de conversar com a borboletinha, ele pensou, eu preciso enfrentar meus medos, né? Eu tenho que me superar, eu preciso enfrentar. E ele então tomou coragem, foi andando devagarinho assim, mas foi chegando perto do mar. E sabe o que aconteceu, crianças? Ele entrou no mar e quando ele entrou no mar, ele achou bem gostoso, bem fresquinho e foi brincar com os irmãozinhos dele, com os amiguinhos dele. E ele percebeu que o Papai do Céu tinha feito ele com capacidade para entrar no mar. E ele entrou no mar e pôde ficar muito feliz brincando com os seus irmãos. Então essa história, ela nos ensina uma coisa bem interessante, crianças e adultos também. Não é feio ter medo. O problema é quando o medo manda na gente e não nos deixa fazer aquilo que nós precisamos fazer. Então, nós precisamos aprender a vencer o medo. E sabe quem nos ajuda a vencer o medo? O nosso Deus. A Bíblia diz, esse versículo aqui, em Filipenses 4,13, que diz o seguinte, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Lá na MCN a gente fala,
posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a mesma coisa. Significa que quando Deus está conosco, Ele nos ajuda a vencer todas as dificuldades. E olha só, nós estamos vivendo alguma dificuldade agora, nesse momento, que é o momento da pandemia. Vocês não estão podendo ir para a escola, tem que usar máscara, tem que lavar a mãozinha toda hora, tem que passar álcool gel. Mas isso vai passar. E sabe por quê? Porque o nosso Deus está conosco e Ele vai nos guardar. Então, obedeçam o pai, a mamãe, façam suas tarefas em casa, brinquem, não fiquem com medo, porque tudo isso vai passar. E sempre nosso Deus vai estar conosco. Vamos falar com a tia esse versículo? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Vamos de novo? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém? Que essa lição fique no seu coraçãozinho e também nos nossos corações. Que Deus está sempre conosco e nos guarda em todas as situações, em todas as dificuldades, Ele está conosco. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado pela Tua presença na nossa vida, porque o Senhor nos protege, porque o Senhor nos ajuda a enfrentar os nossos medos e porque o Senhor nunca nos abandona. Que o Senhor esteja abençoando cada uma das nossas crianças e todas as pessoas da nossa igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, um beijo bem grande para vocês e até o próximo Momento Kids. Olá, povo bonito da nossa associação. Nós estamos aqui, sou o presidente da associação atual, pastor Luciano Santagra, da PIB de Taubaté, e temos para você uma notícia muito importante sobre o trabalho batista no Vale. Mas primeiro, vamos ouvir um testemunho do pastor Maurício e depois vamos ouvir o pastor Vitor nos trazendo um pedido muito especial. Fique ligado, olha aí, coisa linda. Graça e paz para todos, sou o pastor Maurício, pastor titular da Primeira Igreja Batista em Lorena e gostaria de dar aqui um breve testemunho de quão bênção tem sido o projeto 3+1 igual a Ibacolesp. Parceria, cooperação, uma das marcas de nós batistas, né? Então, a Silveiras foi abençoada pela parceria de preciosas e amadas igrejas da nossa região e outras igrejas também fora da nossa região. Eu queria aqui destacar e agradecer a Deus pela nossa associação e também pela parceria da PIB de Taubaté, da IBAGE, da Igreja Batista Ágape e também das igrejas fora da nossa região, a Igreja Batista Memorial em São Fidélis, a CIB de Irajá do Rio de Janeiro, que tem sido fiéis, firmes ao longo de aproximadamente 2 anos, têm sido firmes nas orações, nas contribuições. Então, independente de Deus, nós nos unimos, né? E Deus, então, levantou uma família missionária, o pastor Davi, irmã Neuza, que tem feito um belo trabalho lá. E glórias a Deus por esse projeto, porque através, então, dessa parceria liderada pela nossa associação, Silveiras foi finalmente alcançada por um trabalho batista e lá Jesus tem sido proclamado como esperança. Jesus é a esperança para Silveiras. A nossa oração é para que esse projeto possa alcançar também outras cidades na nossa região que ainda não foram abençoadas com igrejas batistas. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Querido e amado irmão e amigo, a toda a associação Cone Leste Paulista. Aqui quem vos fala é o pastor Vitor Lino Pinheiro. E nesta manhã bonita, abençoada por Deus, eu estou aqui no alto da nossa cidade de Cunha.
E quero mandar um abraço apertado a toda essa associação em nome do nosso pastor Luciano Santágueda, pastor Maurício de Lorena, tantos outros pastores, das quais em conjunto temos orado por essa missão nessa cidade. Estamos aqui no alto, aqui, desejando um trabalho batista nessa cidade. São 21 mil moradores, aproximadamente, segundo o IBGE. Desses 21 mil moradores, aproximadamente 18 mil moradores ainda não chegaram ao conhecimento do Evangelho. E quando eu olho essa cidade, eu quero deixar um texto bíblico de Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha, quando eu olho essa cidade sem um trabalho batista, eu lembro de que o Evangelho de Deus precisa ser expandido, proclamado, assim como diz lá na grande comissão, o grande ID. Precisamos avançar nesse tempo, precisamos, como servos do Senhor Jesus e como irmãos em Deus, batista que somos, precisamos avançar também nessa cidade. Deus abençoe a todos, um abraço apertado do pastor Vitor Lino Pinheiro. Um abraço a todos. E como você acabou de ouvir, nós tivemos aí os relatos do pastor Maurício de Lorena sobre o trabalho em Silveiras. Que coisa espetacular! E agora, acabamos de ouvir também pastor Vitor com um interesse de plantar uma igreja em Cunha. Queridos, quando eu olho para esse mapa da nossa associação e vejo várias cidades do nosso Cone Leste sem trabalho batista, isso pesa no meu coração. Então, tenho assumido essa missão de plantar igrejas em todas as cidades que não têm trabalho batista. E agora, conto com as suas orações, peço a você que esteja orando, estamos conversando e quero convidar você a se juntar a nós para que nós possamos plantar o trabalho em Cunha, que abramos uma igreja batista em Cunha. Com certeza nós vamos conseguir. Ore por esse projeto, 3 mais 1 igreja. Nós temos a Ibacolesp crescendo pelo vale. Então ore por isso e se você, pastor, se você, igreja, deseja nos ajudar, em nome de Jesus, entre em contato e vamos formar as parcerias. Ore por Cunha, a hora está chegando de plantarmos mais uma igreja batista para a glória de Deus. Que Deus lhe abençoe. Sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, por tudo sobe a devoção, eleva ao céu o seu ardor, em doce cheiro do Senhor. E vinda a hora de aflição, os dias maus da tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, ao meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor.
amor constante orar, depois da morte do pavor, então será assim só louvor, depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Graça e paz, amada família da fé, servo pastor aqui emocionado, estou aqui gravando a mensagem diretamente do templo da amada igreja, da nossa igreja, glórias a Deus. E que tempo, né, tão peculiar que vivemos, tempos assim onde nós estamos nas nossas casas e não podemos cultuar aqui no templo como antes, né? Tendo aquela comunhão tão plena e tão maravilhosa que nós vivíamos aqui no templo. E de fato, os indicativos estão claros. Temos observado que este ano de 2020, conhecido como um ano que começou e já terminou, entre aspas, digamos assim, é um ano onde Deus tem dado sinais claros da sua soberania. Deus tem tratado a igreja dele, e a grande ordem que ele dá para todos nós é que devemos nos preparar para a volta de Jesus. 2020 está apressando muitas coisas na vida das pessoas, e uma das coisas que observamos como um certo apressamento que acontece é da volta de Jesus. Porque lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, fala que o evangelho do reino seria pregado em praticamente no mundo todo, e aí viria o fim. Nunca na história das redes sociais houve tamanha produção de conteúdos evangelísticos, ou seja, a mensagem está indo para diversos rincões da terra. Essa era uma maneira que Deus já está dando sinal, olha, está próxima a volta de Jesus. E nós gritamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aí eu pergunto a você, você está preparado? Nós estamos preparados para a volta de Jesus? Será que de repente ao longo de toda a sua vida você enfrentou um limite? Você quer ser um servo melhor, uma serva melhor, mas você encontra um limite, ou seja, você não consegue ultrapassar e romper, ficando a sua vida espiritual naquela, entre aspas, naquela mesmice de sempre. Eu tenho certeza que Deus, nesta pandemia, Deus está falando com você. E Deus está nesta mensagem com uma proposta muito especial. O tema da mensagem de hoje é Superando Limites, com base no testemunho de Jesus em Lucas capítulo 22, versículo 42. Eu peço que você abra a Bíblia em Lucas 22, 42, um texto muito conhecido que foi aquela agonizante oração de Jesus no jardim Getsêmani. Vamos ler nesse momento, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a sua vontade. Você deseja então ser um melhor servo? Deseja estar uma melhor serva? Você deseja estar melhor preparado, melhor preparada para a volta de Jesus? Eu desejo, sabe, gente, muito. Eu, Maurício, quero muito. Então, se você tem esse desejo no coração, esse ardor no coração, essa mensagem, então, é para mim e para você. Vamos, então, orar nesse momento e pedirmos a direção do Senhor. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia muito especial na sua vida. Esteja muito atento à voz do Espírito Santo, porque Ele falará ao nosso coração. Oremos. Pai de amor, Deus de misericórdia, agradecemos, Senhor, pela maravilhosa oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor juntos, diretamente nas nossas casas, e agradecemos a Ti pela tecnologia que o Senhor coloca à disposição e que nos une como um elo de fé nesses tempos tão diferentes e peculiares. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem tratado os nossos corações nessa pandemia. E no nome de Jesus, Senhor, eu me coloco em Tuas mãos humildemente. Pai, eu sou um servo tão pequeno, Senhor, tão pequeno diante de tamanha responsabilidade. E aqui estão, Senhor, as Suas preciosas ovelhas, o Seu precioso povo, comprado com Teu sangue. Usa o mensageiro desta noite, que
Que o mensageiro não fale de si, mas que o Senhor possa falar, Senhor, a Tua palavra, que possa encontrar corações dispostos a superar os seus próprios limites, com base no Seu exemplo, Senhor. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, o Senhor é o nosso padrão, o Senhor é a nossa referência. Receba toda a glória e toda a honra. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto, então, que nós lemos em Lucas capítulo 22, é também relatado em Mateus capítulo 26 e em Marcos capítulo 14. O texto aqui de Lucas traz na sequência aqui do capítulo 22, Jesus, então, participando de um momento muito especial na vida dele e dos seus discípulos, a ceia do Senhor, a última ceia, né? Onde depois, então, da ceia do Senhor, naquele momento da Páscoa, então, acontece então uma divergência entre os discípulos, uma discussão entre eles, digamos uma infantil discussão, discutindo quem seria o maior dentre eles. Misericórdia, não é verdade, meus irmãos? E Jesus, então, com aquela paciência e mansidão, ele falou a célebre frase que está no versículo 26, confira na sua Bíblia, diz o seguinte, Jesus: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Que bênção, né? E o fato contínuo aqui que a gente percebe na Bíblia Sagrada, a gente percebe aqui, Pedro, então, o sanguíneo, temperamental Pedro, né? Olha para Jesus e fala: Senhor, estou pronto para ir contigo, mesmo preso e até mesmo na morte. E Jesus, então, eu fico imaginando a cena, né? Jesus olhando para Pedro, já olhando para o futuro, o que iria acontecer com Pedro. Ele então ele solta uma outra pérola preciosa para Pedro e para todos nós, no versículo 34. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Eu fico me imaginando como é que seria Pedro olhando aquilo, né? E Pedro deve ter ficado muito pensativo. Na sequência, do verso 35 ao verso 38, mostra então um curioso fato, né? Que fala das 2 espadas. Então, na verdade, Jesus estava estimulando aqui nesse texto, não que os discípulos então pudessem empunhar uma espada literal, né? Logo depois que ele fosse morto e ascendesse ao Pai, de maneira nenhuma. Aqui então Jesus estava mostrando que seria muito importante que após a partida dele, os seus discípulos travariam duras batalhas espirituais e que a grande arma para vencermos as tentações e as batalhas espirituais está aqui na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, a Palavra de Deus, a Bíblia, a Palavra, ela é a espada do Espírito. Então, glórias a Deus. E nós chegamos então ao texto base da nossa mensagem. Lucas, então, ele cita aqui no versículo 39 que ele seguiu para o Monte das Oliveiras. Fato que Mateus e Marcos não citam o Monte das Oliveiras. Mateus e Marcos já vão direto dizendo que Jesus então foi para o Jardim Getsemane. O Jardim Getsemane, ele ficava no Monte das Oliveiras. Qual é o significado então da palavra Getsemane? A palavra Getsemane significa prensa do azeite, significa lagar do azeite. O que significa então? Era o local onde as azeitonas eram prensadas de maneiras a que pudesse obter o produto final, que era o óleo. E foi no Getsemane então que Jesus foi prensado duramente por uma profunda agonia. E interessante que um comentarista, ele citou uma frase que eu guardei no meu coração, compartilho com vocês. Curioso que o Adão, quem se lembra do Adão, né? Foi num jardim, no caso, o Jardim do Éden, né? Que Adão, ele perdeu o paraíso. E foi no mesmo jardim que foi, no caso do Getsemane, que o segundo Adão, Jesus, recuperou para nós o paraíso. E foi em Getsemane que Jesus travou a maior batalha do seu ministério
terreno, do seu curto ministério terreno. Uma batalha onde ele precisou superar os seus próprios limites. Então nós temos para aprender com Jesus, porque Ele é a nossa referência, Ele é o nosso exemplo. Nós temos como então estamos aprendendo com Ele a superarmos os nossos próprios limites. Então fiquemos muito atentos para os próximos 3 aspectos que observamos aqui no texto, que vão nos ajudar a que Deus possa nos falar no coração para que superemos os nossos próprios limites e assim possamos, uma vez superados, sermos melhores servos e servas para Deus em tempos evidentes e claros que está próxima a volta de Jesus. Fiquemos então atentos aos próximos pontos desta mensagem. Vamos então aprender com Jesus a primeira lição, como superar os nossos próprios limites. Jesus então nos ensinou que para superarmos os nossos próprios limites se faz necessário renunciarmos à nossa própria vontade. Devemos sim renunciar à nossa própria vontade. Interessante que Jesus então nessa oração, lembrando a oração que ele fez, como é que ele orou? Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas se faça a tua vontade. Jesus, para poder superar o seu limite, devia então fazer a vontade do Pai e não a vontade dele. Interessante que ele fala na oração de cálice. Que cálice seria esse? Esse cálice é um cálice evidentemente simbólico, né? Que cálice é esse que fosse capaz de produzir tamanha agonia para Jesus? Lucas, ele foi o único a relatar, talvez por ser médico, ele foi o único a relatar o que Mateus e Marcos não relataram, que Jesus, ao orar, estava em uma agonia mas tão grande, tão profunda, que ele então estava suando gotas de sangue. Para um ser humano chegar a esse ponto, a ciência explica que é um estado de agonia interior inimaginável. Que cálice seria esse? Será que, de repente, seria o cálice do fato de Jesus saber que ele iria ser entregue aos fariseus, iria ser maltratado por eles, cuspido, né, humilhado no sinédrio? Será que seria o cálice da humilhação de ele ser trocado por Barrabás diante de Pôncio Pilatos, né, e diante de todo o povo para o qual ele foi enviado, o povo que era liderado, inclusive, pelo sumo sacerdote? Será que Jesus, esse cálice, seria o fato dele imaginar que ele seria duramente açoitado, maltratado, ensanguentado por punição de Pilatos para com ele, que seria colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele, e ele sendo muito, entre aspas, né, muito zoado pelos soldados romanos, por aqueles que estavam lá com essa tarefa de açoitá-lo? Será que Jesus, esse cálice, seria o fato dele imaginar que seria então, queria sofrer a pior e mais vergonhosa morte atribuída a um ser humano na época do Império Romano, a morte de cruz? Gente, com certeza esse cálice ele é tremendo. É um cálice que de fato é terrível mesmo, entre aspas, né? Mas não era esse cálice que Jesus estava, que era a agonia de Jesus. Aquele cálice, na verdade, era o cálice da ira de Deus. Como assim a ira de Deus? Deus, ele odeia o pecado. Deus é amor. Deus é Pai, um Pai amoroso. Deus é justo. Mas uma coisa que gera ira em Deus são os nossos pecados. Como está em Colossenses capítulo 3, versículo 6, Colossenses 3, 6 diz: por isso vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, na verdade, Jesus, naquele momento que estaria sofrendo aquela morte na cruz, Jesus estaria naquela cruz sofrendo, estava ali agonizando, ele estaria então levando todos os nossos pecados na cruz. Ele pagaria o meu e o seu preço. Ali estariam na cruz, sob Jesus, todos os nossos pecados, de todos os homens, de todas as eras, de todas as gerações. Imagine, gente, a
quantidade absurda, enorme, inimaginável do pecado que Jesus estava levando sobre ele as nossas transgressões, para que nós pudéssemos, uma vez merecedores nós da cruz, ele pudesse dizer: não, eu vou morrer no lugar de todos e vou então dar a vida eterna. Gente, isso era incrivelmente, né? Ele está levando todos esses pecados, como está em Isaías capítulo 55, versículo 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que profecia fantástica, mostrando esse momento de Jesus na cruz do Calvário. E naquele momento a igreja lembra, quando Jesus estava agonizando, naquelas horas lá, sofrendo na cruz, um certo momento ele entrou num certo desespero, que ele fez uma oração na língua da época, no idioma da época, né? Ele orou a seguinte oração: Eloi, Eloi, lama sabachthani, traduzindo: Deus meu, por que me desamparaste? Qual foi a sensação de Jesus naquela agonia, naquele momento? É porque Deus, na sua inimaginável santidade, Deus então, diante de ver o seu Filho ali, sendo oferecido para morrer no meu e no seu lugar, para ele, Jesus, ser a justiça de Deus, Deus então naquele momento se afastou do seu próprio Filho por algumas horas, porque ele estava carregando os nossos pecados, e Deus não convive com o pecado. Eis o maior problema da humanidade, o pecado. Então, e para Jesus era insuportável, a pior coisa que pudesse acontecer com Jesus era o fato dele estar separado de Deus, nem que seja por algumas horas, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são inseparáveis. Seria insuportável para Jesus ficar separado do Pai. Que coisa mais incrível, que lição maravilhosa que nós recebemos, não é, igreja? É como está no Salmo 133, porque na união do povo, na união da igreja, na união da família, na união do povo de Deus, Deus ordena na união a bênção e a vida para todos sempre. Felizes e abençoadas são as famílias unidas, felizes e abençoadas são as igrejas unidas. Ou seja, então Jesus estava então agonizando. Esse era o cálice de Jesus, que produzia tamanha agonia, o fato dele ficar por pouco tempo afastado do Pai. E logo então, para que ele pudesse então cumprir a sua missão, ele precisou negar a sua própria vontade. Jesus abriu mão de poder estar da sua grande agonia, né? Ele teria que ficar separado do Pai por algum tempo, do Espírito Santo por algum tempo, para ele morrer a nossa morte e nos dar a vida. Jesus precisou superar o seu próprio limite, e isto fez, ele precisou negar: Senhor, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Quantas vezes nós ficamos as nossas vidas cristãs inteiras estagnadas, porque nós não fazemos a vontade do Pai, de Deus, nós fazemos sempre a nossa própria vontade. Quantas vezes nas nossas vidas espirituais nós vivemos não no reino de Deus, mas nós vivemos no reino do eu. E aqui vem um grande alerta desta noite e carregado de um grande desafio para todos nós. A melhor definição de pecado que eu encontrei é de um escritor chamado William Temple, que se resume numa única palavra: pecado equivale a egocentrismo. O que é egocentrismo? É uma vida centralizada no eu e não centralizada em Deus. Deus nos criou para vivermos para Ele e para o próximo. E todas as vezes que nós então colidimos com essa direção, com esse direcionamento, nós estamos em desobediência, nós estamos então em pecado. Você deve receber no seu vídeo, no seu celular, vários vídeos ou mensagens dizendo a seguinte mensagem: pense só em você, seja feliz,
gaste dinheiro só com você, invista a vida só em você, não se importe com quem não se importa com você. Isso está cheio assim, né? Na internet. Esta é a ideologia de Satanás, a ideologia do mundo, que leva o homem a ir não ao encontro da vontade de Deus, né? Mas ir de encontro da vontade de Deus, ou seja, contra a vontade de Deus. Então, grande alerta que nós devemos, para nós superarmos os nossos limites e sairmos dessa vida tão estagnada, a vida espiritual estagnada, devemos fazer esta oração. Talvez você tenha que pagar um grande preço, como Jesus pagou. O grande preço de ficar separado do Pai por algumas horas na cruz. Talvez nós tenhamos que pagar um grande preço para nós rompermos e sermos servos melhores. Que preço será? Provavelmente você, ao ouvir essa mensagem agora, o Espírito Santo esteja revelando para você: olha, você tem que abrir mão disso. Você tem que abrir mão daquilo. Você deve estar ouvindo agora a mensagem do Espírito Santo, que, como está escrito em João, capítulo 16, ele nos convence, dentre outras coisas, do pecado. Eu queria muito, então, gente, quando há pecado, há uma necessidade urgente de quê? Arrependimento e conversão. Você fala: pastor, mas a igreja tem que se arrepender? Temos que nos arrepender, porque se nós vivemos a grande parte da nossa vida no reino do eu, vivemos no reino que não é de Deus, vivemos no reino do pecado, estamos em pecado, e o pecado tem que gerar o quê? Arrependimento e conversão para uma nova direção, que é a direção que vai ao encontro da vontade de Deus, ou seja, uma vida centralizada em Deus e não no eu. Para finalizar esse ponto, então, eu queria citar o que Jesus falou para a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2. Ele falou a seguinte palavra, uma palavra que para uma igreja que era tão conhecedora da Bíblia, uma igreja da qual ele tece elogios muito bons, a partir do versículo 1. Entretanto, ele diz o seguinte no versículo 4 e versículo 5. Eu peço para você, meu amado ouvinte, uma especial atenção a esse versículo. Tenho, porém, contra ti, isso ele fala para a igreja, não fala para quem não é crente não, fala para a igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonar-te o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, a chamada ordem, se nós queremos de fato superar os nossos próprios limites, estarmos melhores preparados para a volta de Jesus, se faz mistério extremamente fundamental: arrependimento e conversão, ou seja, uma retificação do nosso caminho. A gente pede perdão dos nossos pecados e rompe um limite, pagamos um preço como Cristo pagou, e aí sim nós passamos a estarmos melhores preparados para a volta de Jesus. Primeiro ensinamento desta noite: para superar os nossos próprios limites, devemos renunciar, negar a nossa própria vontade. E a segunda lição do sermão desta noite, superando os limites, é que Jesus, lá no Getsemane, nos ensinou que para ele superar o seu próprio limite, ele precisou orar de todo o seu coração. Que lição que Jesus nos dá, é verdade, igreja? E, ao mesmo tempo, nós podemos refletir o seguinte: o quanto que a prática da oração, ela tem sido, infelizmente, negligenciada pela igreja, por cada um de nós, em geral, mais notadamente nesses tempos de quarentena. Eu acredito que Deus, ao permitir que houvesse em toda a terra o coronavírus, e aí, por consequente, a quarentena, eu acredito que Deus, ele tinha uma expectativa de que a igreja pudesse ter mais tempo em casa, pudesse devotar mais tempo em devocional, no a sós com Deus, no quarto de guerra. Mas, gente, infelizmente, em nome do Eterno, que eu digo para toda a igreja nesse momento, para todos nós, que nós temos negligenciado, mesmo na quarentena, isso. Nós preenchemos o tempo em redes sociais, nós preenchemos o nosso tempo com filmes, produções,
e na hora de orar, o tempo do a sós com Deus, aquele momento da quietude, do quarto de guerra, na presença do Senhor, em oração, muitas vezes temos dedicado a Deus as nossas migalhas, como nós comentamos na pregação, no sermão, na última quarta-feira, como a oração, o tempo com Deus se faz indispensável. Eu quero aqui agradecer a Deus de púlpito, literalmente em púlpito aqui, porque a primeira Igreja Batista em Lorena, nós convocamos, Deus, na verdade, convocou-nos a orar na entrada desse segundo semestre. Ele nos convocou a orar e fizemos então, nós propomos então para a igreja um relógio de oração na última sexta-feira, onde a partir das 17 horas da sexta-feira até meia-noite, a igreja estaria intercedendo ao Senhor, orando ao Senhor por esse semestre e com os pedidos ali que foram registrados. A igreja está de parabéns, glórias a Deus. Tivemos ali mais de, aproximadamente, vamos colocar assim, 50 intercessores firmes, cada um escolhendo o seu próprio horário, orando a cada 30 minutos num elo, num movimento de fé. Quando Deus, aquilo que falou Charles Spurgeon, né? Não vou citar aqui no final desse texto, digamos, desse ponto, quando Deus deseja fazer uma grande obra, Ele primeiro coloca o seu povo para orar. E eu tenho certeza que Deus, nesta quarentena, Deus então, Ele espera que nós possamos orar muito mais, dedicar muito tempo das nossas vidas em devocional, no quarto de guerra. O escritor Edward Baldus, no livro Poder através da Oração, ele cita uma passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Ele fala o seguinte, abre aspas, a igreja não precisa de melhores métodos ou mais métodos, não precisa de mais ou melhores organizações, mas o que a igreja precisa são homens a quem o Espírito Santo possa usar, homens de oração. Digamos assim, né? Homens e mulheres de oração. Existem pessoas que nunca passaram por uma experiência de estarem orando de todo o coração ao Senhor. Sabe, aquela oração de rendição inteira, onde nós dizemos, Senhor, eu não sou absolutamente nada. Não sou nada. Aquela oração de lágrimas, de arrependimento, de lágrimas de necessidade de ter uma vida mais santa, mais consagrada, lágrimas de consagração. Isto, no caso, realmente é bastante importante. Em Jeremias capítulo 29, do verso 13 ao verso 14, Deus nos mostra uma coisa importante, uma revelação bombástica. Ele diz o seguinte, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E vós me achareis e serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Olha que bênção, a melhor decisão é orar, e é aquela oração, gente, de todo o coração. Em Isaías capítulo 66, verso 2, a parte B, a partir da parte B diz o seguinte, Deus fala através da boca do profeta, eis para quem eu, Deus, olharei, para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. É um fato, Deus, Ele ouve as nossas orações, mas aquela oração, gente, que move o coração de Deus, escute, a oração que move o coração de Deus é a oração feita, gente, não aquela oração burocrática, aquela oração muitas vezes que a gente faz por conta da nossa própria consciência, mas aquela oração de nós oramos, gente, nos rendendo por completo, sabe, no quarto fechado, onde ninguém está vendo, só você, nós e Deus ali. A oração do quarto de guerra, onde nós oramos, dizendo, Senhor, nós nos quebrantamos, Senhor, totalmente na presença dEle, oração feita com todo o nosso coração. E aí, gente, Deus, Ele faz. Aí as coisas acontecem quando o povo ora. É a oração de todo o coração. E o que aconteceu após a oração de Jesus? Ele superou o seu próprio limite e ele morreu
e ressuscitou por nós, e nos dando a maior bênção da nossa vida, a salvação, a vida eterna com Deus depois da nossa morte. O segundo, então, grande ensinamento de Jesus para nós, como nós podemos superar os nossos limites e sermos pessoas melhores preparadas para a volta de Cristo, é que devemos orar com todo o nosso coração. E o terceiro ensinamento de como poderemos superar os nossos limites para sermos pessoas melhores preparadas para a volta de Jesus é que devemos ser movidos pelo amor. Foi exatamente o que aconteceu com Cristo Jesus. Naquela oração agonizante lá no Getsemane, com certeza ele precisou sim renunciar à sua própria vontade. Ele orou com uma agonia muito profunda de todo o coração, mas ele também, com certeza, ele foi movido por amor a Deus, em obediência a Deus, e amor também a todos nós. Jesus ele era consciente da sua missão. Aquele cálice que nós tocamos no primeiro ponto, que está descrito, no texto base, aquele cálice, nenhum homem na face da terra poderia tomar, a não ser Jesus. Nenhum ser em todo o universo, no mundo espiritual, nenhum ser angelical poderia tomar, a não ser Jesus. Porque Jesus ele era consciente na sua divindade que não há solução para o ser humano, não há a solução para nós. Ou seja, nós não temos como morar com Deus por nós próprios, pelos nossos próprios méritos, após a morte e na eternidade nos céus, por conta dos nossos pecados. É incrível. Em Ezequiel capítulo 18 fala que a alma que pecar, esta morrerá. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, há uma revelação bombástica também, onde a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Significa que não há em toda a face da terra um justo sequer que não precisasse de Salvador, que pudesse, após a morte, morar na eternidade com Deus nos céus, com base na sua própria essência, nos seus próprios méritos. Não há. Você pode pensar assim, pastor, não seria bem exagerado essa forma de pensar? Não seria o inferno destinado apenas para os assassinos, os bandidos, os traficantes, os perversos? Eu diria que não. Infelizmente, não é só para eles. Aos olhos de Deus não há distinção de pecado. Com certeza os pecados que foram ditos são pecados terríveis e horríveis, mas também podem serem cometidos pecados com mau pensamento, já desagrada a Deus. Para termos uma ideia, na queda de Adão e Eva, lá no Éden, qual foi o pecado que eles cometeram para que pudessem ter sido expulsos da presença santa do Deus Altíssimo? Eles mataram alguém? Eles roubaram alguém? Não. Desobedeceram a Deus, comendo um fruto que não poderiam comer. Aos nossos próprios olhos seria um pecado, um pecadinho, Mas foi um pecadinho que justificou a expulsão dos dois do jardim do Éden. Eles encontraram a morte e não foram criados para a morte. Uma revelação bombástica em Romanos capítulo 6, versículo 23, fala que o salário, a consequência do pecado, seja ele qual for, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então Jesus, ele era consciente da sua missão. Ele sabia que ele iria morrer pelos nossos pecados, pagar esse preço alto que nós somos devedores para com Deus, de maneira que se nós aceitarmos esse sacrifício dele e nos submetemos ao seu senhorio e tendo ele como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nós iríamos para o céu não pelos nossos méritos, mas nós iríamos para o céu pelos méritos de Cristo Jesus. Então, esta missão, esse amor por nós, de não desejar com que nós soframos uma eternidade no inferno, de não desejar com que nós venhamos agonizar a nossa eternidade toda após a morte, uma eternidade no local terrível que é o inferno,
esse amor a Deus, a obediência a Deus, né? A obediência a Deus movimentou o coração de Jesus em ser um servo obediente, amor a Deus e amor a mim e amor a você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que nós podemos seguir o exemplo de Jesus, então? Ele morreu por nós aceitamos, nós nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos que nós somos pecadores, e clamamos por salvação, e Jesus Cristo nos salvou. Convidamos Cristo para entrar no coração, Ele entrou no nosso coração, hoje Ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Ele nos transformou, Ele nos selou com o Espírito Santo, com o selo da promessa, e somos pertencentes a Deus, comprados pelo sangue de Cristo Jesus. E qual é a missão que Ele deu para mim e para você? A missão está bem clara, que Ele deixou bem claro. Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a grande comissão em Mateus capítulo 28. Em Marcos também ele chega a dizer que devemos pregar o Evangelho a toda a criatura. Agora, um texto que eu queria dizer para você agora também, relembrar a gente, é um ministério que Deus entregou para a igreja. Ele entregou para mim e para você. Não entregou só para pastores, para teólogos, não. Ou, aqueles que, entre aspas, entendem mais. Mas Ele deixou conosco o chamado Ministério da Reconciliação. Porque o mundo está perdido. O mundo não tem Jesus. Muitas pessoas não têm Jesus. E por estarem em desobediência, por estarem necessitando de esperança, de uma palavra de fé, elas precisam ser reconciliadas com Deus, como um dia nós fomos, pelos méritos de Jesus. Então Ele nos deu o ministério da reconciliação, que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, que aliás é a divisa do ministério dos embaixadores do rei, que eu vou ler agora e relembrar para todos nós. De sorte que nós, igreja, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esta é a nossa missão para o mundo. O mundo está perdido. Quantas pessoas hoje estão agonizando, perdidas nos seus pecados, perdidas por falta de esperança, perdidas por falta de fé. Quantas pessoas hoje em dia, na nossa cultura do Brasil, conhecem Jesus, porque foram catequizadas, foram ensinadas, foram evangelizadas, mas nunca experimentaram Jesus, conhecem Jesus apenas historicamente, mas nunca tiveram um relacionamento vivo e real com Ele que está vivo. Nós somos uma grande prova de que Jesus está vivo, salvando e transformando pessoas. E Ele quer usar a gente para sermos servos melhores para a volta de Jesus. Devemos assumir esta missão de sermos embaixadores dEle e evangelizarmos esse mundo, levarmos uma palavra de fé e esperança. Hoje nós temos as mídias sociais para fazer isso, nós temos os nossos celulares, nossos telefones, devemos investir intencionalmente em pessoas para que elas possam aceitar a Jesus. Como é que você tem feito com relação às pessoas que você conhece, que você sabe que elas não têm Jesus? Você tem dado uma palavra de esperança? Você tem desafiado elas a se reconciliarem com Deus através de Jesus? Uma palavra de fé, uma palavra de amor, ou mesmo até uma palavra de exortação? Pois então, por amor a essas pessoas, por amor a Deus, em obediência a Deus, o que Ele nos manda na palavra, e por amor a essas pessoas, como Igreja de Cristo, nós podemos superar os nossos próprios limites também. Porque como está escrito, não na Bíblia, mas é um ditado que é escrito, que é muito citado por muitas pessoas: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E o amor supera limites. Jesus superou os limites dele por amor a nós.
Amor a Deus, em obediência a Deus e amor a nós, para que nós tivéssemos vida eterna. E nós também, igreja, temos uma mesma missão também dada por Deus para nós. E por amor a Deus e por amor ao próximo que agoniza por não ter Jesus, agoniza por uma palavra de esperança, de fé, nós também podemos superar os nossos limites, levando essa pessoa a se reconciliar com Deus através de Cristo Jesus. Lembrando que o nosso papel é testemunhar o que Cristo fez por nós. O nosso papel é apenas entregar um versículo, conversar com a pessoa muitas vezes, mas o papel de convencer do pecado é do Espírito Santo. Que Deus abençoe. A terceira, então, última lição do sermão desta noite, como superar os nossos próprios limites, com base no testemunho de Jesus no Getsemane, nós devemos ser movidos pelo amor. Estamos então concluindo o sermão desta noite. Eu volto então a citar aquela agonizante oração de Jesus no jardim Getsemane, em Lucas 22, 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Deus tem mostrado com evidentes sinais de que está muito próxima a volta de Cristo Jesus. O que está acontecendo no mundo, todos já devem estar percebendo que está se cumprindo as profecias do Apocalipse, as profecias que o próprio Cristo ele nos entregou nos seus evangelhos. E não sabemos que dia que ele vai voltar. Ele pode voltar hoje, Maranata, né? Mas pode voltar daqui a 5, 10 anos, 20 anos, não sabemos. Mas a ordem é clara, ele voltará. Eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Está escrito em Apocalipse isso. Eu pergunto, você está preparado? Se Jesus voltar hoje, agora, você estaria preparado, preparada? Se você tem sido ministrado nessa mensagem pelo Espírito Santo, e Ele tem dito para você, olha, você precisa superar os seus limites. Então, essa mensagem Deus falou no meu e no seu coração. Devemos superar os nossos próprios limites e rompermos os limites de uma vida que estavam limitadas a uma vida que nós sabíamos que devíamos, que temos como vivermos uma vida melhor para Deus, em consagração, em santificação, em testemunho. Então nós aprendemos com Jesus que é possível superar os limites nossos. Ele mesmo superou os dele e nos ensina em pelo menos 3 lições que destacamos nessa mensagem. A primeira lição dele, nós devemos, para superar os nossos limites, devemos renunciar à nossa própria vontade. A segunda lição que ele nos deixou nesta noite é que devemos, para superar os nossos próprios limites, orarmos de todo o nosso coração. E aí vai, gente, o desafio de nós aumentarmos os tempos de devocional. Deus não quer mais as migalhas do nosso tempo. Ele quer sim que nós oferecemos as primícias do nosso tempo para Ele. Ele quer o melhor de nós, a primícia do nosso tempo para Ele. E em terceiro lugar, para que nós possamos superar os nossos limites, Ele nos ensinou que devemos ser movidos pelo amor. Amor a Deus, porque Ele nos determina uma missão, que nós pertencemos a Ele. Ele fala, olha, já que eu comprei vocês pelo sangue de Jesus, já que eu salvei vocês, já que eu transformei vocês, então vocês devem falar de Jesus para todos os seus amigos. Levar essa palavra de amor, essa palavra de fé, essa palavra de esperança para todos que você conhecem. Aí eu pergunto a você, você está disposto então verdadeiramente a estar superando os seus próprios limites? Será que nós estamos? Eu quero deixar bem claro, gente, que essa mensagem eu também estou sendo ministrado aqui pelo Espírito Santo, assim como você está. Será que de repente nesta noite você deseja então, eu quero desafiar a mim e a você para sermos servos que possamos então estar renunciando à nossa própria vontade em tudo na nossa vida. E temos uma vida totalmente centralizada
em Deus e no próximo, e não centralizada no eu. O Espírito Santo já deve estar revelando para você as áreas que você vai ter que renunciar. Você pode pensar assim, puxa, vou ter que pagar um preço caro. Sim, o preço é caro. O preço que Cristo pagou ali no Getsemane, o cálice, foi um preço muito caro. Mas ele teve que renunciar à própria vontade dele. E ele ensinou que é possível nós também renunciarmos às nossas próprias vontades. Ele nos ensina também que devemos orar de todo o nosso coração. Então, estamos dispostos a orar de todo o nosso coração? De nos libertarmos daquelas orações burocráticas? E nos ensina também, quero desafiar a todos nós a evangelizarmos como nós nunca evangelizamos na nossa vida. A investirmos, orarmos por vidas, e investirmos nas vidas intencionalmente para que elas possam se reconciliar com Deus e serem salvas com Deus. Eu quero então desafiar a mim e a você nesta noite. Eu aceito esse desafio. Você também aceita? Você ora comigo essa oração então? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela palavra ministrada nesta noite. Todos nós estamos sendo preparados por Ti nesta quarentena para sermos pessoas melhores, Senhor Deus amado, melhores preparados, Senhor, para a volta iminente do Senhor Jesus. E nos quebrantamos na Tua presença, Senhor. Reconhecemos que precisamos nos arrepender muitas vezes quando nós vivemos no reino do eu e não no reino de Deus, Senhor. Quando muitas vezes nós fazemos a nossa própria vontade e deixamos de fazer a Sua vontade, ó Deus querido, tem misericórdia de nós, Senhor. Como igreja, Senhor, nós nos ajoelhamos na Tua presença e nos arrependemos, Senhor, e decidimos, Paizinho, negar a nossa própria vontade, decidimos orar de todo o nosso coração e decidimos, Senhor, evangelizar muito mais do que nós evangelizamos na nossa vida, movidos por amor às vidas que agonizam, que poderão passar uma eternidade toda no inferno por falta de Jesus como Senhor e Salvador. Pai, recebe nossas vidas, nossos corações e esta intenção que nós aceitamos este desafio desta noite. Pai de amor, no nome do Senhor Jesus, Paizinho, eu oro para Ti também, Senhor, nesse momento, por aquela vida, Senhor, que nesta noite deseja, Senhor, se entregar para Ti. Deseja, Senhor, que nunca experimentou Jesus, ou que está afastado dos caminhos do Evangelho, Senhor, e nesta noite entende a urgente necessidade de reconciliar contigo, Senhor. Ó Deus, eu peço, eu oro por esta vida, que o Senhor Deus amado, que ela está nesse momento se entregando para Ti. Ó Deus, que o Senhor possa transformá-la, Senhor, e com certeza, mediante a oração desta pessoa, ela está voltando para Cristo Jesus nesta noite. Está se reconciliando com Deus através de Cristo Jesus. Isso nos enche de felicidade, porque não há dúvida, Senhor, que o Senhor está alcançando vidas neste momento. E festas no céu estão sendo feitas, Senhor, por conta de uma vida que verdadeiramente se arrependeu e busca a salvação em Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, assim nós entregamos essa oração a Ti e pedimos que sejamos bênção na vida de todos nós, de todos os nossos irmãos e irmãs. Em especial, podemos ser bênção na vida daqueles que hoje estão regressando ao aprisco, regressando à casa do Pai, regressando ao caminho da fé. E aqueles que estão nesse momento tomando pela primeira vez uma decisão de verdadeiramente conhecer e se relacionar com Jesus, aceitando-o no seu coração como o único e suficiente Senhor e Salvador. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Estamos muito felizes por você ter nos acompanhado nessa mensagem até o final e ter aceitado este desafio. E eu peço a você que fez essa oração de retorno para Jesus, a você que aceitou Cristo no coração verdadeiramente,
pela primeira vez da sua vida, você tomou essa decisão de todo o coração, faça contato conosco. Mesmo à distância, nós queremos ser bênção na sua vida, podemos estar caminhando com você para que você possa estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Conte com a primeira Igreja Batista Lorena, essa igreja que ama a você. Que Deus abençoe a todos e que maravilha podemos juntos refletirmos na palavra do Deus vivo. Chegamos então ao final de mais uma celebração ao nosso amado Deus. Nós somos muito gratos a Deus pelo quanto que Ele falou aos nossos corações, seja através dos cânticos, seja nas leituras bíblicas, seja nas participações especiais, seja também na mensagem. Deus falou aos nossos corações e Ele recebeu do nosso coração todo o nosso amor e todo o nosso louvor, a nossa adoração. Eu queria aqui muito agradecer nesse momento a você que que assistiu o culto com a gente, participou do culto com a gente, você que nos visita nesta noite. Você é bênção nas nossas vidas e você é motivo também da nossa oração. Que você tenha sentido bem entre nós e que você possa novamente retornar a participar dos cultos conosco. Será uma bênção muito grande. A você que nos visita, nós dizemos, eu digo a você o quanto que você é especial para Deus, especial também para esta igreja, a primeira Igreja Batista em Lorena. Nós aqui o acolhemos e amamos você no maravilhoso amor de Cristo Jesus. Volte mais vezes. E que possamos ter todos nós uma semana de muitas bênçãos. Que de fato o Senhor possa nos proteger e nos guiar por retos e justos caminhos no caminho de Jesus. Que Ele possa, na sua soberania e seu senhorio, poder abrir portas para as nossas vidas, conforme a vontade dEle, e da mesma vontade dEle poder fechar outras, mesmo que essas portas sejam portas bonitas e agradáveis aos nossos olhos. E agora, nesse momento, eu convido você para orarmos juntos, para impetrarmos a bênção apostólica. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti por esta celebração, onde nós podemos louvar o Teu nome, Senhor, engrandecer o Teu nome. De todo o nosso coração nós oramos, Senhor, e clamamos a Ti, que o Senhor venha proteger a vida dos meus irmãos e minhas irmãs, de todos nós, nesta semana. Guia nossos passos, Senhor. Pai, fortalece, Senhor, enche-nos do Teu Santo Espírito, e como menor servo deste amado rebanho, eu ergo a minha mão em direção às suas preciosas ovelhas, o precioso povo de Deus comprado com sangue de Cristo Jesus. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam no seu coração, meu irmão, estejam no seu coração, minha irmã, estejam em toda a sua família, em todo esse amado e precioso aprisco chamado Primeira Igreja Batista em Lorena e em toda a Igreja de Cristo na face da terra. E que você possa dizer comigo, amém. Que Deus abençoe a todos com uma ótima semana e o nosso muito obrigado. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra,
ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Pra tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus